Eu quero compartilhar com você. Estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Eu quero contar uma história para você que está lá no livro de Juízes. O livro de Juízes foi um período muito interessante. O autor de Juízes é desconhecido. O Talmud hebraico atribui o livro de Juízes ao profeta Samuel. O livro de Juízes cobre o período que vai da morte de Josué à inauguração da monarquia dos reis de Israel. No capítulo 3 e verso 7, nós temos aí no livro de Juízes, talvez uma da parte principal desse livro. 3:7. Os israelitas, quero liberar as crianças para a salinha, fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto a Baalins e Azera. Israel, ele vivia assim, preste muita atenção. Era mais ou menos assim: apostasia, opressão, arrependimento do povo, libertação do povo. O povo era liberto, caminhava um tempo, aí vinha a apostasia novamente. Quando eles se afastavam-se de Deus, vinha a opressão, porque eles abandonaram Deus. E aquela opressão causava sérios desconfortos a toda a nação de Israel. Aí aquela nação se arrependia, e o arrependimento gerava libertação. Deus então libertava aquele povo, e sempre aconteceu isso. Foram quase 300 anos de anarquia moral. Não havia quem governasse, e anarquia religiosa, social, naquele tempo. E aí então Deus levanta juízes para governar e libertar o seu povo. Total de 6 juízes: Otoniel, um juiz; Eude, Débora, Gedeão, Jefté, e o 6º juiz, que foi Sansão. Sansão deveria reinar por 40 anos, mas só reina 20 anos. E essa semana eu fui convidado para assistir o pré-lançamento do filme de Sansão. E o Espírito Santo, enquanto eu assistia aquele filme, ele falou: pregue sobre a vida desse rapaz. A vida de Sansão ilustra um bom começo e um péssimo fim. Muitas pessoas começam muito bem, mas termina muito mal mesmo. Um poeta americano, ele escreveu o seguinte: a arte de começar é algo formidável, porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. Diga graças a Deus. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, um dos homens mais sábios que essa terra já encontrou, no livro de Eclesiastes capítulo 7, verso 8, ele fala algo muito importante: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Ele está dizendo: olha, terminar é melhor que começar. Porque eu conheço muitas pessoas que começam bem e terminam muito mal. Fazem projetos no início do ano, em fevereiro já esqueceram e abandonaram os seus projetos. Projeto de emagrecimento, projeto na leitura de um livro, projeto de um comportamento diferente, projeto de fazer algo em Deus. Eles criam os projetos, mas eles não desenvolvem o projeto. Basta as primeiras dificuldades aparecerem, que essas pessoas abandonam esses projetos. Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Lá em Juízes capítulo 13, tinha tudo. O nascimento dele foi anunciado por um anjo. O anjo chega ao pai de Sansão, primeiro a mãe, que era estéril, e anuncia. No capítulo 13, verso 3 de Juízes. É resultado de um milagre. Deus opera um milagre no meio da família de Sansão. E a Bíblia diz que certo dia o anjo do Senhor apareceu
A ela ele disse: você é estéril, você não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Um milagre iria acontecer. E no Velho Testamento, quando encontramos a palavra anjo do Senhor, é uma teofania. O que é isso? A própria aparição de Jesus no Velho Testamento. O anjo do Senhor Jesus aparece e fala: olha, você vai passar por um grande milagre, e você vai gerar um filho. Então é precedido pela vista de um anjo, e o anjo anuncia resultado de um milagre. No versículo 2, diz que essa mulher, no verso 2, um pouco anterior, certo? Diz assim: portanto agora lhes digo, que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão os seus adversários, os deuses deles serão uma armadilha para vocês, porque os filisteus, eles dominavam, e Deus falou: olha, eu vou levantar alguém que vai expulsar, que vai tirar. E no ventre da mãe, aquele garoto, ele fora gerado com um propósito, propósito bem claro, de uma libertação do povo. E ele é gerado através de um milagre. No versículo 3, eu acabei de ler a esse respeito. E aí, no verso 5, diz que ele seria um nazireu, alguém que faria um voto, alguém que teria algumas coisas que deveriam constar no currículo de Sansão. No verso 5 diz: não passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado, desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só, havia um clamor para que o povo de Israel fosse liberto. Deus então ouve o clamor do povo, chega para o pai de Sansão, para a mãe de Sansão, e fala: olha, eu vou dar a resposta da oração do meu povo. O que eu vejo aqui é que Deus sempre procura pessoas para trazer respostas através da oração. Havia um clamor, a nação pedia, a nação queria, havia um desejo. Sabe, amada igreja, eu consigo enxergar então, quando nós oramos, Deus responde. Deus então fala: olha, eu posso enviar aquilo que vocês estão precisando, mesmo que pareça impossível. Nesse caso, como a mãe de Sansão era uma mulher que não podia ter filhos, Deus está interessado em fazer grandes milagres. Deus está interessado a avançar nos projetos que Ele tem para o seu povo. E quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Diga amém. Sansão então, ele nasce no verso 8, em um lar que a família de Sansão tinha um hábito de adorar a Deus. Um homem que consultava a Deus, uma família que buscava a presença de Deus, um lar onde Deus era adorado. E aí Deus chega para o pai e fala: olha, eu tenho uma missão e um propósito. Ele não vai nascer apenas porque você precisa de um filho, ele vai nascer porque eu preciso usar uma pessoa. E isso é muito importante. Liberar Israel, no verso 5, das mãos dos filisteus. Eu encontro na vida de Sansão uma pessoa que, desde o início sendo gerado no ventre da mãe dele, depois que ele nasce, entendendo um propósito de vida, ao contrário de muitos cristãos que estão na igreja e ainda não sabem o motivo da sua existência. Você quer ver uma clareza daquilo que eu estou falando? Eu não gosto muito mais de falar isso, mas eu queria que você falasse para a pessoa que está ao seu lado, ou perguntasse para ela melhor: qual é o propósito da tua existência? Se ele souber, manda ele responder em 10 segundos para você. Qual é o propósito da tua existência? Para que você existe? Se perguntasse para Sansão, ele ia responder: olha, eu vou crescer porque Deus me deu vida, minha mãe é estéril e eu nasci
para destruir todos os filisteus e colocar o meu povo, o povo de Deus, em liberdade. Debaixo de uma unção poderosa, de uma força sensacional, de um homem que tinha uma história linda, Deus tinha uma proposta. Muitos que estão aqui me ouvindo, ou pessoas que já eu conheci no decorrer desses anos de ministério, pessoas que vivem a vida ao seu bel prazer, fazem o que dão na telha, não entendem o propósito de Deus. Sansão sabia, ele sabia. E quando estudamos a vida de Sansão, nós vamos entender porque ele começa bem e termina mal. Porque tem gente que pensa que nunca vai passar por adversidade mais. Deus abre uma portinha, algo, e ele acha que é hiper inteligente e mega, protegido. E os princípios são deixados de lado. Lembrando que Sansão era nazireu. Ele não podia tocar em nada impuro. Ele não podia raspar a sua cabeça. E ele não podia tomar bebida forte, que no caso seria o vinho naquela época. Eram os votos do nazireado. Para ele ter essa missão cumprida e terminar bem a sua vida, 3 coisas Sansão deveria guardar. E nós sabemos o que nós temos que guardar. E no entanto, fazemos a nossa vida de qualquer jeito. Redobre tua atenção para isso, em nome de Jesus Cristo. O que eu aprendo com a biografia desse homem? Primeiro, um homem que andou sozinho, ou melhor, escolheu andar sozinho. E eu assisti do filme, um filme muito legal, será lançado agora na próxima semana. Eu aconselho a igreja a assistir esse filme. Um homem que, tendo uma grande missão, ao invés dele se cercar de conselheiros, de pessoas para ajudarem ele nesse projeto, ele resolve andar sozinho, porque ele pensa que ele é melhor do que todos. Sansão, no auge da sua força, ele não quis compartilhar uma vida de comunhão, uma vida regada a conselhos, a aprendizado. Porque quando eu caminho com pessoas, eu aprendo. Como eu aprendi esse final de semana, no nosso face a face, aprendi como se deve servir como igreja, ao invés de ficar sugando a igreja. Eu gosto de estar no meio de pessoas, porque pessoas me fazem crescer. E Sansão, ele resolveu andar sozinho. Quando estamos sozinhos, somos presas fáceis para Satanás. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, a Bíblia já orientava lá no início. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Deus observa. Perceba que Adão não percebia que estava sozinho, mas Deus observa e Deus sonda o coração. Não é bom andar sozinho. E Sansão quis andar sozinho. E a máxima do mundo: antes só do que mal acompanhado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam amalgamados em união, juntos. A Bíblia diz, olha, que o conselho de um homem que já tem mais experiência do que você tem muito peso. Por isso que lá em Israel, os anciões que tinham seus cabelos brancos e barbas brancas eram ouvidos quase que todos os dias a nível de conselho. Não ande sozinho, porque sozinho você pode cair. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, Salomão, na sua sabedoria divina que Deus entregara a ele, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê?
maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O que a igreja tem feito? Caminhado sozinha, não aliançada. E não tem coisa mais gostosa do que fazer parte de uma panelinha. Só é ruim para quem está fora. Então pule para dentro da panela, por favor, o mais rápido que você puder, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Paulo, a maior referência cristã para mim, depois de Jesus, um homem do Novo Testamento, não do Velho. Paulo, ele nos ensina algo muito interessante, que Paulo escolhe andar com pessoas. Timóteo, ele escolhe andar com pessoas para que ele possa ensinar, e também se submete a Pedro. Ele vai ao concílio em Jerusalém para aprender. Ele aprende com pessoas que estavam acima dele, e depois que ele aprende, ele anda com pessoas para ensinar outras pessoas. Moisés tinha um companheiro chamado Jetro, e depois ele tem discípulos, Josué, homens que fizeram grande diferença. Davi tinha um mentor chamado Natã, um profeta que, quando acionado, colocava a mão na cara de Davi e falava: você é o cara que peca, toma jeito na sua vida, e recomeça novamente. A importância de andar. Só que Sansão resolveu andar sozinho. Josué tinha o Moisés. Daniel foi um dos grandes homens mais íntegros da Bíblia Sagrada. E ele protegeu a sua integridade praticando prestação de conta para 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Quando eu tenho uma vida, que eu tenho amigos, que eu compartilho, que eu vivo, que eu consigo abrir o meu coração, compartilhar os meus erros e os pesos que eu carrego, eu posso evitar uma queda ali na frente. Porque quem confessa a tentação nunca confessa pecado. Fala isso para o teu irmão: quem confessa a tentação nunca confessa pecado. Qual é a qualidade, pastor, de prestar conta, de ter amigos, de viver em comunidade, viver como igreja? Qual é a qualidade? Primeiro, vulnerabilidade, se deixa conhecer. Segundo, vivacidade, aberto a aprender. Terceiro, disponibilidade. E 4, honestidade. Isso é importante. Segundo aspecto na vida de Sansão, um homem de Deus que perdeu a capacidade de continuar aprendendo. Porque tem gente que senta naquilo que já aprendeu e faz ali o seu poste ídolo. Eu já sei. Fala para o teu irmão: já sei tudo, não precisa aprender mais. Poste ídolo. Eu conheço muita gente assim. Eu só fico mirando ele assim, ó. Como diz aquele negócio aqui, que vira. Sei lá como. Sei fazer isso não. Fico só olhando, sabe tudo. Aí eu dá vontade de falar: sabe nada, inocente. Cuidado para você não fazer do seu pequeno conhecimento um poste ídolo, e você sentar em cima dele e se autopromover. Ele perde a capacidade de aprender. Se tornou centrado em si mesmo, indisciplinado, arrogante. O pai dele fala: Sansão, não vá casar com essa moça, não Dalila, a primeira. Não case com ela, ela não é do nosso povo. Ele fala: eu quero casar, e daí? Eu vou viver a minha vida, não preciso de conselho. Vou seguir a minha vida, vou casar com ela. E o pai dele fala: rapaz, me escuta, eu tenho mais experiência contigo. Quase que Manoá cantou para Sansão: antes de eu andar, tu cantava sobre mim. Para o pai dele, sabia tudo, Deus já tinha um propósito. Só que ele
entra num jugo desigual. Antes de casar com Dalila, ele casa com uma mulher que não era a mulher do povo de Deus. E Deus não queria que isso acontecesse. Ele não aprende com seus próprios erros. Primeiro erro de Sansão: casar com uma mulher que não era a mulher do seu povo, jugo desigual. Quando ele vai para Tina para encontrar a mulher, ele passa num parreiral de uva e ele então bebe ali daquele vinho. Ele não podia beber bebida forte. Segundo erro dele. Olha só. E quando ele vai, ele encontra com um leão e ele mata esse leão. E ele deixa o corpo desse leão morto. Ele vai até Tina e quando ele volta, ele vê o cadáver do leão já apodrecido, só que mel sendo feito pelas abelhas que estavam ali naquele leão. E ele vai no voto do nazireado. Sansão não podia tocar nada impuro, e o morto era considerado na lei judaica impuro. Ele não podia ter tocado. Ele vai, pega mel de dentro da podridão. O que isso significa para mim, para você? Que às vezes o que você está vivendo parece mel, mas por detrás tem uma podridão. Às vezes parece o quê? Uma coisa boa, legal. A tua intenção é a melhor possível, mas por detrás tem o quê? Podridão. Sansão então pega o mel, come o mel, e o pior, leva para a casa dele para dar aos pais. E os pais não sabiam da origem daquele mel. Como que um homem de Deus, que tinha um propósito, caminha desse jeito, pastor? Porque é fácil acusar ao outro, enquanto o meu pecado é oculto. Nós só sabemos lidar com pecados que são revelados e não sabemos lidar com pecados ocultos. Uma porque não sabemos, e a outra porque entra na lei do farisaísmo. Porque antes de eu apontar um dedo para você, eu tenho que apontar para mim mesmo. Porque Jesus falou: olha, antes de você tirar um cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está no teu olho. Ele também erra quando ele propôs um enigma numa festa dos filisteus. Vários erros na vida dele: ficar brincando de enigma com quem não compartilha a mesma ideia que você compartilha. Errou em Gaza, se deitando com uma prostituta, e depois ele se apaixona por Dalila. E por Dalila, Sansão comete o terceiro erro, que era que a navalha nunca passasse em seu cabelo. Você conhece a história. E ao contar esse segredo para ele, para essa mulher denuncia ele aos inimigos. Mas antes disso, ela mesma corta os seus cabelos. Cuidado com quem você faz aliança. Ei, Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui: cuidado com quem você faz aliança. O interessante da história de Sansão é que você não vê Sansão se humilhando, pedindo perdão, mas sempre com a cabeça para cima e altivo, achando que sabia tudo, sentado no poste ídolo da sua sabedoria. Você não vê Sansão pedindo um conselho. Você não vê Sansão caminhando para um arrependimento. Não vemos nenhum momento Sansão pedindo uma orientação a Deus. Você olhar a história daquele garoto que nasce com uma proposta e um destino, você não vê em nenhum momento ele melhorando, ele só piorando. E a gente começa assim a nossa vida cristã: se converte, aceita Jesus, se batiza nas águas, aceita um grande desafio,
quero crescer em Deus. E aí você pega um patamar que dá 10 centímetros, e aí você não avança mais. Algumas pessoas declinam e vão diminuindo, ao invés dessas pessoas começarem a crescer, porque pelo tempo de igreja que você tem, você já deveria estar lá em cima. Um homem que era para ser um grande homem de Deus, que não reparou a fraqueza do seu caráter. John Maxwell, ele escreve o seguinte, no livro dele, Base Sólida, a lei da base sólida e a confiança. Ele escreve assim: a confiança se constrói com competência, caráter e coerência. Quantos aqui já receberam unção de Deus? Aonde ela está? Talvez unção, como você tem aqui unção para tocar um instrumento, unção para tocar uma bateria, para pregar, para falar, para abrir uma célula, liderar, discipular, cuidar de alguém. Cadê essa unção? Na Bíblia não escreve que estudo e trabalho tira a unção disso. Não tem isso na Bíblia. Alguma coisa está acontecendo. A Bíblia fala que o trabalho dignifica um homem, honra o homem. A Bíblia fala para mim, certo, que talentos e dons são para ser manifestos. Ele não levou a sério a questão da unção, querido. O cara que destruía leão, que matava homens com queixadas de jumento, o homem que tinha uma história para libertar o povo, presta atenção, ele era a pessoa que recebeu uma unção tão forte, que isso reverberava no físico de Sansão. Os portões de uma cidade fortificada não foram suficientes para segurá-lo. Ele destruiu um portão de uma cidade. Esse homem tinha uma força sobre-humana, irmão. É algo maravilhoso que esse homem tinha, uma unção. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vinha sobre esse homem, ele virava o Hulk. O Hulk. Isso. Quem assistiu o Hulk? O Hulk. O Homem Verde. Uma coisa é receber a unção, outra coisa é honrar a unção. Visão é o ponto central da liderança. Preste atenção, visão é diferente de enxergar, porque muitos enxergam, mas poucos têm visão. E quando eu falo sobre tiraram a vista ou a visão de Sansão, eu estou falando para mim hoje que é possível eu enxergar as coisas e não perceber que o meu irmão precisa de um abraço. É possível eu fazer parte de uma igreja e não perceber que essa igreja, com o meu atuar, pode ser mais forte. Só que, porém, diferente da história de Hércules, porque a de Sansão foi verídica, verdadeira, não é uma mitologia. E quando Sansão vai ser preso e tiram os olhos, ele pensou que ele tinha unção ainda. Isso é o mais difícil, a pessoa pensar que ainda tem unção quando já não tem mais. É só olhar para o olho do teu irmão, ver se está brilhando. Olha se está brilhando, vê se está brilhando aí, tem algum brilho aí dentro. Está brilhando? Tem que ter um ponto de equilíbrio entre a vida que eu vivo e a unção que eu tenho. Equilíbrio. E ele pensou que ainda tinha unção. E aquele que era para governar o povo se torna um homem que todos os inimigos zombavam dele. Guardado as suas proporções, eu já conheci algumas pessoas assim,
que Deus usou essa pessoa de forma sensacional. Que quando você fazia, ninguém fazia como você. Que quando, através da unção que Deus colocou em você, para aquele fim, para aquele propósito, as coisas aconteciam. É como o Ayrton Senna dirigindo um carro de Fórmula 1. Lembra do Ayrton Senna? Os mais antigos lembram. Que fazia você acordar às 8h30 para assistir a corrida. Hoje você não acorda para vir na escola, mas tudo bem. Mas naquela época você acordava por causa do Ayrton Senna. Eu acordava. Acordava, sócios? Acordava, Antônio? A gente levantava 8 da manhã, 8h30, e eu não era cristão ainda. Depois de uma ressaca de ter bebido todas, eu poderia ter dormido 4, 5 da manhã, 6 da manhã, eu acordava para assistir a corrida. E eu adorava quando chovia, porque o cara era de melhor na chuva. Eu me lembro de um filme, Carruagem de Fogo, baseado em fatos reais de um corredor judeu que consegue uma medalha olímpica. E perguntaram para ele, já falei para vocês, o que te inspira a correr? Ele fala: quando eu corro, e quando eu corro, eu sinto que Deus está sorrindo, porque Ele me deu o dom de correr. E quando eu corro, eu olho para cima e vejo Deus sorrindo comigo. Carruagens de Fogo. Assista esse filme. Sansão, ele não respeita a unção, e ele é levado para dentro do templo de Dagom, humilhado, cego, envergonhado. A pior coisa que tem é quando Deus sai da gente e a gente ainda quer pensar que tem unção. A gente ainda pensa que tem, mas não tem. E aquele que perde a unção sempre é o último a saber, porque todos já sabiam, ele estava preso e cego, só ele que não sabia. Ei, Deus está falando, Deus manda dizer para você que Ele trouxe você aqui essa noite. Aleluia. Porque ainda os seus olhos não foram cegados. Dalila ainda não cortou o teu cabelo, e você não foi na podridão pegar mel. Deus manda dizer para você que hoje Ele quer reverter a situação a qual você se encontra, de sair desse estado a qual você está envolvido, porque existe um monte de podridão com um pouquinho de mel. Existe uma prostituta, existe um jugo desigual, existe uma Dalila, existe um vinho forte, louco, desesperado, uma mesa preparada para acabar com o seu nazireado. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: eu te trouxe nesse prédio, eu convoquei, eu mandei os meus anjos e o meu espírito convencer você para vir aqui hoje, porque hoje eu mudo a história da sua vida. Hoje eu mudo a tua sorte. E ainda tem unção para você.